Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade, canal 7 da NET Analógica ou canal 16 da TV, canal 7 da NET Digital ou 16 da Analógica, falando ao vivo com você e com o mundo pela internet. E o programa de hoje, como não poderia ser diferente, vamos tentar conversar um pouco, discutir a morte ontem do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, candidato pelo PSB, que tinha como vice a Marina Silva. Vamos tentar entender um pouco os desdobramentos que pode ter, a partir de agora, essa trágica morte do candidato a presidente da República, Eduardo Campos, ontem, no litoral sul de São Paulo. Uma morte que, sem dúvida nenhuma, altera toda a configuração do cenário eleitoral deste ano, coloca muitas questões e a gente vai desvendar um pouco isso. Em primeiro lugar, ressaltar a tragédia dessa morte, a perda significativa de um quadro político importante da nova geração de políticos brasileiros. Há um hábito generalizado de se falar mal de políticos, e há motivos para isso, evidentemente, mas há que se ressaltar também que o Eduardo Campos, grande governador em Pernambuco, saiu do governo com 92% de aprovação, é reconhecido lá no Nordeste, lá em Pernambuco, como em Brasília e por políticos do país inteiro, como um político, bom político, como um grande gestor, um grande administrador, uma pessoa que vinha desenvolvendo realmente um trabalho que vale a pena ressaltar, que vale a pena ser lembrado. O Brasil perde, a política brasileira se empobrece, era uma liderança que vinha se forjando em caráter nacional. O Eduardo Campos, nessa eleição, claro, não era um candidato que vinha, não era um candidato de chegada, a menos que nós tivéssemos uma surpresa muito grande, mas era um nome que estava se colocando na cena nacional. Muito provavelmente, não nessa eleição, mas certamente na próxima, em 2018, seria sim um nome aí, de fato, central na eleição de 2018. Nessa eleição cumpriria um papel coadjuvante, não menos importante, evidentemente, porque estava trazendo questões, colocando questões novas para o debate eleitoral. Enfim, é uma perda para o país, é uma nova liderança, é um quadro importante politicamente. A morte do Eduardo Campos marca já e talvez marque de maneira ímpar esse processo eleitoral. Dificilmente teremos nessa campanha um episódio mais fatal, mais forte, mais importante do que a morte do Eduardo Campos. Bom, o Eduardo Campos, ele há mais ou menos um ano e meio atrás, o Eduardo Campos começa a desligar o PSB do governo federal. O PSB era a base de apoio do governo Dilma, do governo do PT no plano nacional. O PSB, de um ano e meio para cá, começa a se desligar do governo. O Eduardo Campos passa a construir, a viabilizar a possibilidade da sua candidatura. Vai fazer isso inicialmente dentro do próprio PSB, quer dizer, convencer o próprio PSB da viabilidade da sua candidatura e da necessidade dele ser candidato. O PSB inicialmente era contrário a essa possibilidade, não havia apoio contundente e generalizado do PSB a essa alternativa de ter um candidato a presidente da República. O PSB estava muito bem alojado dentro do governo federal, ocupava, não sei quantos, mas ocupava alguns ministérios, tinha uma posição muito relativamente importante dentro do governo. O Eduardo Campos tinha uma aproximação e certa intimidade com o Lula, o que possibilitava a ele acesso a determinadas a viabilidade de determinados projetos, inclusive em Pernambuco, quando ele foi governador. Ou seja, a transição do Eduardo Campos do governo pro Eduardo Campos candidato foi uma transição construída ao longo
né, desse último ano e meio, e especialmente nos primeiros 6 meses. Quer dizer, se desligar de um governo em que eles fizeram parte nos 2 governos do Lula e fizeram parte na metade do governo da Dilma, ou seja, fazer parte, se desligar de um governo que eles faziam parte desde 2003 com o Lula, já não foi fácil, né? As resistências eram muitas. Uma das resistências mais importantes dentro do PSB foi no Ceará, com a família Ferreira Gomes, né, os irmãos Cid Gomes e o Ciro Gomes, que eram contrários à saída do PSB do governo, eram contrários ao lançamento de uma candidatura avulsa a presidente da República, tanto que o Cid Gomes e o Ciro Gomes do PSB do Ceará rompem com o Eduardo Campos e acabam mudando de partido. Enfim, o Eduardo Campos teve que construir, teve que viabilizar, de um lado, a sua saída do governo de tal maneira que isso fosse feito sem criar grandes traumas e, ao mesmo tempo, viabilizar a sua candidatura dentro do PSB. O Lula esteve empenhado enormemente nos primeiros meses da saída do PSB do governo, esteve empenhado, pessoalmente empenhado, em desestimular a candidatura do Eduardo Campos, né? Era a intenção do Lula e investiu muito nesse sentido de que o Eduardo Campos não saísse do governo, não lançasse candidatura própria. O Eduardo Campos entendia que o momento dele se lançar candidato a presidente da República era agora, né? Mesmo porque estaria terminando o seu segundo mandato como governador. Lançaria sua candidatura agora como uma forma de se fazer conhecer no plano nacional e disputaria, muito provavelmente, a eleição de 2018 e daí sim em condições bem melhores, em condições mais vantajosas. O fato é que o Eduardo Campos se esforçou enormemente em fazer isso. O que acabou acontecendo no meio do caminho e que tornou a candidatura do Eduardo Campos uma candidatura que de saída parecia uma candidatura viável, foi o fato inesperado de que a Marina Silva não tenha conseguido viabilizar o seu partido, a Rede. A Marina Silva também vinha, nos últimos 2, 3 anos, arregimentando inscrições e filiações para a Rede, para formar o partido. Ela não consegue fazer isso em tempo hábil, pela Justiça Eleitoral. O fato da Marina não ter conseguido montar a Rede impossibilitava a Marina de ser candidata a presidente da República, não esquecendo que em 2010 a Marina foi candidata a presidente da República pelo PV e teve 20 milhões de votos, uma votação extraordinária, uma votação surpreendente, uma votação que a colocou em terceiro lugar naquela eleição. Primeiro foi Dilma, segundo foi Serra, terceiro foi Marina, e a Marina se transformou num nome político de peso nacional e que, quando não conseguiu formar o seu partido, ela não conseguindo formar o seu partido, ela fica descartada do processo eleitoral num primeiro momento, mas imediatamente após o fato dela não conseguir a sua inscrição, surpreendentemente a Marina liga para o Eduardo Campos e sugere ao Eduardo Campos uma parceria dela, uma parceria da Rede, ainda não oficialmente criada como partido, junto ao PSB. Esse fato é o fato mais extraordinário do período pré-eleitoral, e daí eu estou falando de 2013. Né? Esse episódio coloca a candidatura do Eduardo Campos em novos patamares, coloca a candidatura do Eduardo Campos num outro nível, porque a presença da Marina Silva na chapa, coligada com o PSB, né, recoloca a discussão em outros termos. A partir desse momento, o Eduardo Campos começa a ser avaliado e analisado e observado, isso em 2013, aí com muitas dúvidas. Pô, com a Marina Silva, o Eduardo Campos pode ir mais longe? Essa era a pergunta o ano passado. Em 1 minuto eu volto. E
aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Meu amigo, estamos de volta ao vivo com o Luciano Alvarenga Debate, pela net aqui em Rio Preto e para todo mundo pela internet. Participe dessa nossa conversa. Eduardo Campos, sua tragédia, a morte ontem, litoral sul de São Paulo, e toda a configuração do quadro político que passa a se estabelecer a partir de agora com esse fato marcante. Olha só, eu vinha dizendo no primeiro bloco, relembrando aqui a história da construção da candidatura do Eduardo Campos. Muito bem, a partir do momento em que a Marina Silva passa a integrar a chapa com o Eduardo Campos, a candidatura do Eduardo Campos passa a ser cercada, né, por uma grande expectativa. A Marina Silva conseguiria transferir os seus votos para o Eduardo Campos? Essa era a grande pergunta ano passado. A Marina Silva transferiria, enquanto vice, na chapa, os seus votos, os seus 20 milhões de votos para o Eduardo Campos? Havia muita discussão nesse sentido, muitas dúvidas de que isso pudesse acontecer. É muito difícil transferir voto, não é uma coisa fácil. A transferência de voto demanda uma capacidade do dono dos votos de conseguir tornar o outro, no caso, a capacidade da Marina Silva, a capacidade ou não da Marina Silva de conseguir transferir para o Eduardo Campos os seus votos, era uma dúvida, era uma questão que estava colocada. Aí você está vendo no vídeo, esse aí foi o primeiro programa de TV da Marina e do Eduardo Campos. O primeiro programa. Eu pessoalmente não gostei, achei que não ficou legal, preto e branco, né? Ficou mal elaborado esse programa. Eu pessoalmente não achei bacana. Mas de qualquer maneira, olha só, Marina Silva e Eduardo Campos, esse aí foi um programa que foi veiculado o ano passado, tá? Pelos dois, um bate-papo, uma sala ampla, uma conversa. O papo ficou legal, uma conversa informal e tal, não gostei muito do cenário. Mas enfim, tá aí os dois. Então a pergunta era, a Marina Silva transfere os seus votos para o Eduardo Campos ou não? As pesquisas eleitorais que passaram a ser feitas esse ano no Brasil, as pesquisas eleitorais que passaram a ser feitas esse ano aqui no Brasil, deram conta de que essa transferência não estava acontecendo. O Eduardo Campos vinha com uma intenção de voto baixa, não estava crescendo, ou seja, a presença da Marina Silva não estava turbinando, não estava anabolizando as intenções do Eduardo Campos. Entretanto, nós estamos ainda, de certa forma, em período pré-eleitoral. Agora já estamos em período eleitoral, mas até agora essa transferência de voto não estava acontecendo. Por outro lado, é importante ressaltar o quê? A presença da Marina Silva na chapa, no PSB, vinha também causando, desde o ano passado, alguns problemas, os embaraços para o Eduardo Campos. Porque as ideias da Marina, a maneira dela encarar uma série de discussões e temas nacionais, como o agronegócio, como a questão do desmatamento na Amazônia, esses temas colocava em conflito aquilo que ela pensava com uma série de gente que é parte do PSB, que eram apoiadores do PSB, como figuras importantes do agronegócio brasileiro. Ou seja, a presença da Marina Silva, ao mesmo tempo em que não estava agregando votos à candidatura do Eduardo Campos, vinha trazendo determinados problemas, determinados embaraços, a partir do momento em que a Marina Silva era intransigente em relação a determinados temas. O Eduardo Campos, muito hábil,
vinha contornando esses problemas, vinha dando conta de resolver. Aliás, uma das marcas do Eduardo Campos, estava lendo ontem na internet, procurei ler o máximo que foi possível a respeito dele. Uma das marcas do Eduardo Campos é exatamente essa capacidade de conversação, de diálogo, de entendimento, de amarrar pontas soltas, né, do processo político, e ele vinha conseguindo fazer isso com a Marina e aquelas contradições e paradoxos que a presença da Marina na sua chapa provocava com os seus antigos apoiadores. Olha só, o fato é que a tragédia de ontem modifica o cenário eleitoral. A tragédia de ontem coloca essa eleição em novos termos. Muda tudo para o PSB, muda tudo para o PSB, muda tudo para o PSDB, muda tudo para o PT. Tá? Muito provavelmente, todo o staff dessas campanhas, todo o staff da campanha do PT, do PSDB e do PSB estão em salas fechadas, conversando e telefonando muito. Tá? Provavelmente as linhas telefônicas estão assoberbadas por essas conversações. Por quê? A questão agora é a seguinte: para onde vai o PSB? O PSB assume a campanha da Marina, apoia a Marina está oficialmente filiada ao PSB. Como vice do Eduardo Campos, ela está no PSB. O PSB apoia a Marina, o PSB continua a caminhada com a candidatura a presidente da Marina. Se o PSB não lançar a Marina, a tendência do PSB é apoiar o PT ou apoiar o PSDB. Essas são as questões que estão colocadas. A Marina aceitaria ser candidata a presidente pelo PSB? Porque qual que é a questão? Olha só, é importante deixar isso claro. A questão é, a Marina estava no PSB ou está no PSB porque essa foi a condição primeira para ela entrar na chapa. Porque uma vez que ela não conseguiu viabilizar a sua candidatura na rede, porque a rede não se oficializou, ela teve que entrar no PSB para ser vice do Eduardo Campos. Entretanto, a Marina não é um quadro do PSB, porque no momento mesmo em que ela conseguir todas as filiações necessárias para oficializar a rede, ela vai para a rede. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que a Marina está de aluguel no PSB. Ela é uma inquilina provisória do PSB. A sua intenção é a rede. Isso coloca a questão do seguinte: o PSB apoiaria uma candidatura da Marina, tendo em vista que a intenção da Marina não é continuar no PSB? A Marina abriria a mão de liderar o processo de construção da rede para ser candidata do PSB e manter-se candidata do PSB? E 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta aqui na TV da cidade, São José do Rio Preto, na rua mais famosa do mundo, a Rubião Júnior, falando ao vivo com você pela net, por todo mundo,
com a internet, a rede mundial de computadores, o negócio é o seguinte. Eu tenho a impressão que o PSB vai retirar, ou melhor dizendo, o PSB vai interromper essa caminhada presidencial. O PSB, de uma forma geral, não queria nem sair do governo Lula. Saiu pela insistência e pelo trabalho político feito pelo Eduardo Campos, que era presidente do partido nacionalmente. O PSB não acamparia uma campanha da Marina, primeiro porque não tem afinidade com a Marina, primeiro que não pode confiar no que a Marina faria enquanto candidata do PSB, porque a Marina não é um agente político do PSB, é da rede, como já disse. Em segundo, porque não se pode saber o que é que a Marina faria a partir do momento em que a rede se viabilizasse como partido, porque ela poderia sair do PSB e entrar na rede, tá? E outra, porque a candidatura do Eduardo Campos ela nasceu como uma candidatura pessoal. O Eduardo Campos vinha construindo a sua candidatura aos poucos, do ano passado para cá, e aumentando os apoiadores e conquistando esses apoiadores. A morte do Eduardo Campos deixa a história de uma candidatura do PSB órfã. Existem muito poucas pessoas dentro do PSB nacional interessadas em manter esse projeto de candidatura. A grande questão que se coloca dentro do PSB é o que o PSB ganha com uma candidatura da Marina Silva. O que ele ganharia com uma candidatura do Eduardo Campos? É claro, o Eduardo Campos era presidente nacional do PSB, era historicamente político do PSB, herdou o PSB do seu avô, o Arraes. Não a Marina. É muito mais cômodo para o PSB voltar para as hostes do governo federal, lugar onde ele já estava ocupando ministérios importantes, como o da ciência e tecnologia. É muito pouco provável que a própria Marina Silva queira acampar uma candidatura a presidente nessas condições. Porque praticamente a candidatura passaria então até a alma da Marina. A candidatura seria, a campanha presidencial do PSB seria completamente diferente. Uma campanha com a Marina na cabeça de chapa praticamente coloca a Marina e o staff da Marina como as grandes lideranças do processo eleitoral, coadjuvando o PSB. Ora, isso também significa o seguinte: a ausência do Eduardo Campos como candidato a presidente, confirmada a saída da Marina Silva do páreo, a campanha eleitoral em nível nacional caminha para a eleição da Dilma Rousseff no primeiro turno. O Aécio Neves não vem crescendo nas pesquisas, não vem se dinamizando, não vem atraindo novos apoios. Claro, cedo ainda, temos mais 1 mês e meio de campanha, mas enfim, a tendência, a julgar pelas forças colocadas no tabuleiro, seria a Dilma se eleger no primeiro turno. A eleição da Dilma no primeiro turno tem consequências políticas importantes, que eu não vou falar aqui agora, nem é o momento. Os políticos ficariam chateados comigo se eu falasse o que eu penso do que vai rolar, tá? Eu não posso falar o que vai rolar porque eles vão ficar bravinhos, né? Período eleitoral, eles ficam muito sensíveis, né? Então, não vou falar o que vai rolar, eu o que imagino que vai rolar. Agora, que a ausência do Eduardo Campos coloca a Dilma como a grande ganhadora desse processo, não há dúvidas. Porque também acho muito pouco provável que o PSB nacional apoie o Eduardo Campos, ou apoie o Aécio Neves. É muito mais provável que ele volte para as hostes petistas, ainda que provavelmente haja e haverá muita conversação, seja do PT como do PSDB, com o PSB. Haverá uma tentativa desesperada do PSDB de que a Marina seja lançada candidata pelo PSB. É provável até
e isso acontece muito, meu amigo, não sei se você sabe, de o PSDB pagar a campanha da Marina. Pagar a campanha eleitoral da Marina para que ela saia candidata. Porque o grande interessado numa terceira candidatura é o Aécio. Uma candidatura frontal entre PT e PSDB, como vai se anunciando, Aécio-Dilma, favorece muito mais a Dilma, que já está no governo, que tem a máquina na mão, né, que já tem um projeto em andamento, quer dizer, favorece muito mais quem está no poder do que quem está na oposição, nas condições que está colocada. O surgimento de uma terceira candidatura, ou a manutenção de uma terceira candidatura, e nesse caso da Marina Silva, é alguma coisa que favorece única e exclusivamente o PSDB. O PT, por exemplo, não tem nenhum interesse nisso. O PT muito provavelmente vai oferecer joias importantes da coroa para que o PSB não lance candidato algum. E o PSDB, ao contrário, pagaria até a campanha da Marina para que ela fosse candidata. Ou seja, o cenário está aberto, a conjuntura é essa. Digamos que a Marina venha a ser candidata, coisa que eu não acredito. Digamos que a Marina venha a ser candidata. Não sei se repetiria a votação de 2010. Digamos que sim. Digamos que os eleitores da Marina votem nela de novo. Os marineiros. Há um contingente importante na sociedade brasileira de descontentes, de desencantados, de eleitores que não querem votar nem em um nem em outro, não querem votar nem no PT nem no PSDB. Os eleitores, os votos brancos, nulos e indecisos dão na casa de 20%, que é muita coisa. Parcela significativa desses eleitores poderiam migrar também para a Marina, catapultando, anabolizando a sua votação. Ou seja, o cenário, meu amigo, está aberto. O cenário está aberto, há muitas possibilidades. Acredito eu, pessoalmente, que a Marina não será candidata, não interessa para o PSB uma candidatura da Marina. A Marina não é identificada com o partido, não é do partido. Tudo indica que ela saia tão logo a rede se viabilize. Não há interesse nenhum do PT que a Marina seja candidata. Há todo o interesse do mundo que a Marina seja candidata pelo lado do PSDB. Tá? Agora, uma coisa me parece importante dizer. A partir do momento em que o PSB decidir o que vai fazer, e se ele decidir, olha, nós não teremos candidatura, porque a Marina não tem como decidir nada. Quem tomará essa decisão é a diretoria, é a direção nacional do PSB. Eles é que vão decidir. Se a direção nacional do PSB disser, nós não teremos candidatos, Dilma ganha no primeiro turno. Se a direção do PSB disser, e eu não acredito nisso, que a Marina será candidata, aí a eleição ganha novas tintas. Daí a eleição ganha novas cores. Porque, inclusive, nas pesquisas, a Marina tinha mais intenção de voto do que o próprio Eduardo Campos. Mas como o projeto era do Eduardo Campos, o cabeça de chapa era ele. Está aberto. Agora, demarco e marco, né, essa tragédia lamentável que acarretou a perda de um quadro novo da política brasileira, um bom quadro político, um bom governador, né, um político que vinha renovando áreas importantes da política, trazendo novos ventos, novos ares, e que infelizmente morreu ontem, que foi Eduardo Campos. Meu amigo, o papo é esse. Amanhã ao vivo aqui às 11 horas na NET e ao vivo pelo site tvdacidade.tv. Grande abraço, a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.